Bom dia, hoje 12 de janeiro de 2024, começando o nosso estudo do Novo Testamento. Hoje conversaremos sobre o versículo 15 do capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Nós já estudamos outros tópicos, então hoje vamos conversar sobre essa ideia do capítulo 15, do capítulo 7, versículo 15, ou versículos 15 à frente, e até o versículo 23 a princípio. Então, capítulo 7, Mateus, capítulo 7, versículos 15 a 23. Vamos ver se der para ir mais, nós vamos também. Estamos aqui com o Instagram, o YouTube, e vamos conversando. A ideia aqui contida nesses versículos é sobre os falsos profetas. O primeiro aspecto importante para que nós entendamos é a palavra profeta. Hoje, quando se fala em profeta, trabalha-se com a ideia unicamente voltada para as predições. Profeta hoje seria uma pessoa que predissesse o futuro, é uma pessoa que preveria os acontecimentos. Mas para a estrutura judaica é um pouco mais. Não é apenas, a palavra profeta não é apenas utilizada para se referir a predições. Profeta também é utilizado, ou principalmente é utilizada a palavra para se referir a alguém que tem uma conexão com o Senhor. Na linguagem de hoje, nós diríamos conexão com Deus. Profeta, para essa época, seria a pessoa conectada com Deus, conectada com o Senhor, e essa conexão com o Senhor permitiria trazer ensinamentos e também predições. Mas o forte da ideia da palavra profeta não é o predizer, é o ensinar. Então a ideia, quando se falava do profeta, é aquela pessoa que seria um líder, que teria uma conexão com o Senhor, com o Criador, seria uma pessoa que traria ensinos de orientação, de encaminhamento, e também traria predições, prediria os acontecimentos. Então vejamos que aqui, quando Jesus vai falar dos falsos profetas, ele não está falando dos que predizem ou prediziam o futuro. Ele está se referindo àqueles que trouxeram ensinamentos, e ensinamentos que, em tese, advieram ou adviriam do Senhor. Então é preciso que nós entendamos primeiro esse conceito da palavra profeta, para que entendamos até para fazermos correlações com o momento atual, com o momento no qual vivemos. Então aqui, quando Jesus vai falar dos falsos profetas, ele se refere àquelas pessoas que estavam trazendo o ensinamento, a mensagem, o ensinamento do Senhor. Seriam como representantes de Deus. E, óbvio, não se enquadraria na atualidade de Jesus ao grupo dos profetas passados, ao grupo dos profetas assim chamados pela exegese de profetas maiores, profetas menores, né? de Isaías a Amós, os profetas do Velho Testamento. Ali, profetas, eles são os elementos basilares
da estrutura do pensamento judaico. Dois elementos são basilares: o elemento chamado lei e o elemento chamado profetas. Então vejamos que é muito forte a palavra profeta para o contexto da época do judaísmo passado, da época do Cristo. É forte, porque se nós olharmos uma fala de Jesus, me foge agora a indicação de localização, capítulo e versículos, se observarmos uma fala de Jesus, quando se fala, ou quando ele é concitado a falar do maior dos mandamentos, que ele fala do amar a Deus e amar ao próximo, ele encerra aquele diálogo, ele encerra aquela fala dizendo: desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então vejamos, Jesus ali ele traz os elementos. E se nós olharmos no fenômeno da transfiguração, contida no capítulo 17 do Evangelho de Mateus, se nós olharmos o fenômeno da transfiguração, nós veremos as figuras de Moisés e Elias. Quem foi Moisés? O legislador. Quem foi Elias? O maior dos profetas. Então ali estava Jesus com os dois pilares do elemento religioso judaico. Estava a lei e estavam os profetas, ou o elemento profetas. Então veja que a transfiguração não foi somente um momento de mostrar a realeza do Cristo, foi também para mostrar que o Cristo no centro, e tendo Moisés, a lei, e tendo Elias, os profetas ao seu lado, estava dizendo Jesus que ele era o ponto de equilíbrio, o ponto de referência entre a lei e os profetas. Então percebamos que profeta é uma pessoa que inspiraria confiança, segurança e ensinamentos. Por isso, então, é que essa passagem ela tem uma força maior do que somente falar de pessoas que prediziam os acontecimentos, pessoas que falavam do futuro. Entendendo essa coceirazinha aqui, entendendo esse significado, entendendo claramente o que representa os profetas, nós então perceberemos que é importante, ou que foi importante, constar no Sermão do Monte uma fala de Jesus alertando para a questão dos falsos profetas. Assim entendendo, ou seja, aquelas pessoas que falseariam, isso é importante, aquelas pessoas que pudessem falsear a orientação do Senhor, falsear a estrutura do pensamento existencial para aquela época. E assim vem o texto: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? E segue. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres?
Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Esse é o texto. Esse é o texto que, entendendo a profundidade, ou a importância, ou o significado de profetas na estrutura judaica, nós percebemos que é um texto altamente necessário. Um texto que deveria sim, ser grafado, como foi. E um texto que cabia perfeitamente no contexto do pensamento do Sermão do Monte. Então aqui, o que está dizendo Jesus? Acautelai-vos. Ele não diz evitai, acautelai-vos. O que é acautelarmos-nos? Tomar cuidado, ter prevenção, medida de segurança. Cautela significa prudência, ponderação, mas também significa medida de segurança. No nosso meio jurídico, as ações cautelares, ou seja, com cautela, as ações cautelares são ações preventivas. São ações que buscamos, por meio delas, ter uma prevenção relativa a algo que pode acontecer e esse algo ser danoso. Então aqui, quando se diz acautelai-vos, não é apenas ponderação e prudência, é uma medida de segurança. E é interessante observar esse verbo acautelar-vos, porque essa conjugação, porque ela, se nós associarmos a esse início do versículo 15, o dito de Jesus, no capítulo 24 do Evangelho também de Mateus, que nos fala do sermão profético, nós veremos, vou buscar esse capítulo 24, nós veremos que Jesus fala também dos profetas, dos falsos profetas. Ele pede para que tomemos cuidados no versículo 24 do capítulo 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, aos próprios eleitos. Enganaria os próprios eleitos, tamanha a delicadeza do assunto. Então aqui acautelai-vos dos falsos profetas. Mas vem um porém. Para sabermos se é falso profeta, nós precisamos conhecer o conteúdo que aquele profeta está trazendo. Nós precisamos entender, de certa forma, o que está sendo ensinado, conhecer o que está sendo ensinado, para saber se é falso ou verdadeiro. Porque a grande maioria do engano está entre os incautos, entre os que não conhecem, entre os que não têm elementos figurativos. Por isso, o verbo acautelar, ele é muito importante, para que tenhamos a prevenção, o bom senso, para que ao ouvirmos algo, coloquemos o senso crítico nesse algo, para que coloquemos a razão para ouvir aquilo que se nos chega e observar se guarda a coerência com os ensinos do Cristo, no caso aqui o Evangelho, se guarda a coerência com a racionalidade. Porque há muitas falas que são absurdas em termos de possibilidade ou em termos de existência do fato falado. E não me refiro aqui somente aos elementos religiosos. Por exemplo, existe guias em
Em Israel, quando se faz uma viagem peregrina, quando se faz, por exemplo, a visita aos lugares ditos santos, sagrados, respeitosos, aos lugares onde o Cristo esteve, há guias que apresentam a estalagem, onde o bom samaritano colocou o homem caído. Como que eles vão apresentar a estalagem se é uma parábola? Se não é verdadeiro? Verdadeiro no sentido de fato real. Não pode existir a estalagem onde isso foi colocado, onde o homem caído foi tratado, porque se tratava de uma parábola. Então, é preciso que usemos o raciocínio. Estou dizendo aqui uma ideia de guia, mostrando um guia turístico falando isso. Agora, vamos para o campo do ensino. Quantos absurdos nós vemos em algumas falas. E aqui, abra um parêntese, 2 parênteses, coloco entre parênteses, aos espíritas, porque Kardec, no capítulo, salvo engano, 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai falar dos falsos profetas na erraticidade. O que são falsos profetas na erraticidade? São espíritos que trazem mensagens incoerentes, incorretas, enganadoras. E muitos espíritas embrenham-se nessas matas, eu chamo matas fechadas, dos enganadores do mundo espiritual. Por que digo matas fechadas? Porque não são caminhos. É embrenhar em um segmento que não tem clareza. Por isso, a preocupação que Kardec teve, lá no Livro dos Médiuns, o último capítulo, em colocar as comunicações dos espíritos, dividindo-as em comunicações sérias e comunicações apócrifas, para mostrar que não é a assinatura que determina a qualidade da mensagem. É a qualidade da mensagem que vai indicar se a assinatura está correta. São esses pontos. O Ítalo aqui traz uma fala: não creais em todos os espíritos, antes experimentais se são de Deus. Essa é uma fala de João, na sua epístola, capítulo 4. João diz isso. Mas aqui, Ítalo, eu faço também um parêntesezinho. João aqui não se referia a espírito no sentido de individualidade. Ele se referia a espírito naquilo que Paulo trabalhava na carta 1 aos Coríntios, no capítulo 12, que seriam os dons. Se as manifestações dos dons eram boas, coerentes, se elas eram de Deus. Então, eu vejo que muitos espíritas recortam esse versículo do capítulo 4 da primeira epístola de João e colocam como se fosse espírito no sentido de individualidade. E ali João está trabalhando o espírito da manifestação, ou seja, profecia, cura, percepção espiritual, aqueles dons que Paulo colocou na sua carta 1 aos Coríntios, no capítulo 12. Então eu vejo que muitos espíritas, e não é nada errado nisso, é porque acabou virando uma frase, uma ideia, e colocaram isso em livros e etc., trouxe uma conotação de individualidade. Mas essa fala de João, se ler o capítulo como um todo, não recortando apenas o versículo, ali ele não se referia efetivamente a individualidades. Pode-se utilizar um elemento, porque dos dons trazidos, um é ver os espíritos, discernir os espíritos. Mas é só para fazer esse parêntese, essa observação. Voltando à ideia, os falsos profetas da erraticidade. E aí, valendo-me do versículo 24, do capítulo 24 do Evangelho de Mateus, e vou usar a frase de Jesus: se possível fosse,
enganariam até os eleitos. E quantas mensagens nós recebemos da espiritualidade, que são mensagens absurdas, mensagens incoerentes, mensagens genéricas. Então, é preciso ter esse bom senso. E para que tenha esse bom senso de discernimento, é preciso que haja conhecimento. Não tem como se discernir aquilo que não se conhece. Então, a ideia dos falsos profetas não estão só nos que aqui estamos encarnados, estão também nos que estão na espiritualidade. Na espiritualidade que trazem mensagens incoerentes. Muitas delas, desculpem-me, absurdas. Falta de bom senso, falta de equilíbrio naquele que ouve. Entendamos que, como disse Kardec, em outras palavras, que os espíritos nada mais são do que as almas dos homens sem corpos, que levam consigo suas aquisições e suas mazelas. Ou seja, o fato de ser espírito não o torna mais conhecedor do que necessariamente um encarnado. E aí damos um crédito. Então eu sugiro que, a quem interessar, óbvio, que leiam da questão número 100 à questão número 113 do Livro dos Espíritos, que trata da escala dos espíritos, que é uma escala didática, não é uma escala absoluta, é uma escala didática. E ali nós temos principalmente os pseudo-sábios. Esses, eu diria, da escala didática trazida por Kardec, os pseudo-sábios, são exímios falsos profetas na erraticidade, porque misturam mentiras a um conjunto de verdades, e essas mentiras misturadas a um conjunto de verdades, acaba se tomando também, sendo tomadas também como verdade, ou como verdades. Então, acautelai-vos é muito forte. É tomar a cautela, ter segurança, a prudência, o equilíbrio, o bom senso. Isso é o acautelai-vos. E dizer, acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Eu até, na tradução, tiraria a ideia de roubo e colocaria a ideia de furtos, porque são sorrateiros. E a grande maioria, aqui dos encarnados, tem interesses pessoais, interesses pecuniários, econômicos, interesses de projeção pessoal, serem reconhecidos, serem ovacionados, vaidade, egoísmo. Mas é interessante ele dizer que vêm disfarçados, como ovelhas. Palavras dóceis, abraços, sorrisos, mas o por trás, a intenção individualista, a intenção exclusivista, ou os interesses até mesmo pecuniários, financeiros. E aqui Jesus indica: pelos seus frutos os conhecereis. Aqui frutos não é genealogia. Aqui frutos não é genealogia. Aqui frutos é o comportamento. Porque se pede a abstinência ao fiel e aquele que pede vive na abastança, na abundância, há uma incoerência. O comportamento, o fruto, não condiz com a fala.
quando se percebe que a orientação é alienadora. Ou seja, os frutos, o comportamento e aquilo que se ensina e aquilo que se gera não é bom. Portanto, a árvore não pode ser boa. Se há o interesse exclusivista. O outro ponto que aqui Jesus ressalta: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. A eloquência que engana, a eloquência que transforma a mentira em verdade. Há um conjunto bem explicado pelo Cristo. É interessante ele mostrar que toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. A palavra árvore, ou melhor, árvore, é altamente simbólica na cultura hebraica, na cultura judaica. Altamente simbólica. Se olharmos desde o Gênesis bíblico, nós veremos o elemento árvore. E o elemento árvore, duas árvores, simbolizando elementos da arquitetura humana, do arquitetar do ser humano, da personalidade humana, que lá no centro do jardim do Éden, duas árvores, a árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida. A árvore da ciência do bem e do mal, conhecimento, a árvore da vida. E vejam, tomou-se do fruto da árvore do conhecimento, a árvore da ciência, quer dizer, individualidade, consciência de si mesmo, consciência da sua própria existência e da sua própria essência do ser humano. E a árvore da vida, que é o entendimento mais profundo do que é viver, essa não foi tocada. Porque lá no texto vai dizer: e o Senhor colocou no portão do Éden 2 querubins com espadas flamejantes, para que eles não voltassem ao Éden, Adão e Eva, não voltassem ao Éden e comessem da árvore da vida e vivessem para sempre. O conhecimento da imortalidade. Essa não foi tocada. Então vejam, isso é uma parábola, óbvio, né? Essa parte do Gênesis é uma parábola. Árvore. Se olharmos depois, antes disso, da espada flamejante, Adão e Eva, comendo do fruto da árvore da ciência, se viram nus e se cobriram com folhas. De qual árvore? Com folhas de figueira. Por quê? A figueira é a árvore símbolo da ciência religiosa. Por isso, quando Jesus chamou Natanael para ser apóstolo, ele diz: eu o vi estudando os textos sagrados debaixo de uma figueira. Ciência religiosa, a figueira simboliza. Por isso veremos Zaqueu, quando tomou consciência das suas atitudes e propôs remodelá-las, para encontrar o Cristo, ou seja, para ele enxergar a Jesus, enxergar o sagrado, ele teve que subir em que árvore? Uma figueira. Por isso Jesus comparou o templo a uma figueira. Aquela passagem da purificação do templo, ela é precedida de um momento em que Jesus busca frutos na figueira. Ela não tem frutos, porque não era tempo de frutos, ela era enfolhada, ou seja, bonita, frondosa, e não encontrou frutos, e ele então a resseca. Porque a figueira era a árvore, é o símbolo da ciência religiosa. E a ciência religiosa tem que dar frutos em quaisquer épocas, mesmo que não seja época de frutos. Por isso o simbolismo da passagem, que ocorre antes de Jesus expulsar os vendilhões, como que dizendo:
Aquele templo é a ciência religiosa, tem que dar frutos. Então, quando ele diz aqui que a árvore que não produz bons frutos é cortada e jogada ao fogo, secada, é justamente para nos falar da importância da ciência religiosa, não das religiões no sentido institucional da palavra, mas da ciência religiosa. A importância do ensino daquilo que é para a vida, daquilo que é um elemento de vida. E depois que ele explica isso, ele vai lá dizer: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não é pelo que se fala, é pelo fruto que se gera. Aqui a Kelly Faria faz uma observação interessante: não vos conformais com este mundo, mas transformai-vos. É interessante essa fala, Kelly. Essa fala é do apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 12. Quando ele diz: irmãos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso próprio entendimento. Olha que bem lembrado pela Kelly. Paulo vai dizer: irmãos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Ele não pede para transformar o mundo. Transformai-vos. Transformar a si mesmo. E ele explica como. Mas transformai-vos pela renovação do vosso próprio entendimento. Vê lá, fez essa frase dele. É uma das mais belas frases do apóstolo com relação a autoconhecimento e conduta, que está lá na carta de Paulo aos Romanos, salvo engano, capítulo 12, salvo engano, 11 ou 12. E aí ele vai dizer: irmãos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso próprio entendimento. Isso é importante para que entendamos o falso profeta. E aqui no versículo 27 é muito interessante. Depois que ele diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, ele diz: muitos, mostrando a proporção, naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome expulsado demônios, em teu nome curado muitas pessoas? O que é forte nesse versículo 27? Desculpa. 22, perdão, nesse versículo 22, é o naquele dia. O mais forte no versículo 22, quando diz: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônio, e em teu nome não fizemos outros milagres. A parte mais forte nessa passagem, nesse versículo, é a expressão, é o pronome denotativo, naqueles dias. Isso quer dizer que haverá um momento em que não mais se pode seguir assim. Haverá um momento em que prejudicaria a coletividade. Quer dizer que isso acontecerá durante muito tempo. Mas haverá um momento em que haverá a expressão: basta, chega. É um momento de tomada de consciência das pessoas. Haverá um momento pessoalizado de uma escatologia pessoal, não coletiva, da tomada de consciência, da impropriedade daquilo que se fez, da inconveniência daquilo que se fez, que se faz. E esse dia não é uma data. E aí trago o conhecimento espírita. Quando voltamos ao mundo espiritual e organizamos nossa volta para a vida material no processo reencarnatório, é o elemento naqueles dias ou naquele dia. Porque colheremos o que nós plantarmos. O enganar, o ludibriar, o iludir,
há uma reação natural que traz a nós, ou para nós, a responsabilidade de esclarecer depois, de orientar depois. A Cleuseni diz uma coisa interessante, que é importante. Antes de conhecer a doutrina espírita, me apavorava com as rebeldias dos meus filhos, achando que seria castigada por não ter gerado os bons frutos. Eu sugiro, ela já esclareceu, antes de conhecer a orientação espírita. Aos que trazem essa dúvida, eu sugiro lerem a questão 190 do livro O Consolador, de Emmanuel, que vai nos mostrar claramente que os bons frutos, na verdade, somos nós mesmos, somos nós. Ou seja, os nossos filhos não são nossos, são espíritos que estão conosco. Se os pais dedicaram-se e tudo fizeram em prol da educação e crescimento desses filhos, e o êxito não foi logrado, a responsabilidade já é deles. Não é dos pais, que se dedicaram ao máximo e tudo fizeram. Porque lá na questão 190 do livro Consolador vai dizer isso. O que devem fazer os pais quando os filhos são refratários a todos os ensinamentos? E o Espírito Emmanuel responde: depois de tudo tentarem, tudo, a dedicação e tudo tentarem, e nada conseguirem, deixai-os por conta da providência. Então sugiro uma resposta maior, a questão 190 do livro Consolador. Mas aqui na fala, a ideia dos bons frutos e da árvore não se aplica a essa questão de educar ou não. Aqui se aplica aos aspas, doutrinadores, aos que levam doutrina, aos que querem ensinar, e aqui posso ir até mais, né? aos educadores, numa forma geral, mas tudo bem, aqui a fala observa o fruto que eles estão gerando, que as pessoas estão gerando. É importante nós percebermos esses aspectos. E aqui, voltando naquele dia, todos nós temos os nossos momentos de transição encarnatória ou reencarnatória, que serão os naqueles dias, e nos proporemos a agir de maneira diferente, a lidar e a colher os frutos que nós mesmos semeamos. Como diz o apóstolo, aquilo que o homem semear, isso sim ele colherá. Então, Jesus está chamando a atenção. E ele vem uma fala, encerrando o versículo muito forte, o versículo 23, desculpe, encerrando o tópico, ele diz assim: então lhe direi explicitamente. Olha o advérbio, olha a força adverbial. Um advérbio colocado na frase, ele dá outro sentido, ele dá outra força à frase. Lhe direi explicitamente. Explicitamente no sentido de clareza absoluta e no sentido de publicidade. E aí, essa ideia de publicidade, nós encontramos lá na questão 919A do Livro dos Espíritos, quando a resposta dada por Santo Agostinho diz-nos que no mundo espiritual nada fica encoberto. E ele diz numa sequência, dizendo, quando entrares de volta ao mundo espiritual, onde nada há de encoberto, onde os pensamentos estão explícitos, nada há de encoberto, teríeis alguma coisa a temer? Ou seja, aqui Jesus está dizendo, então, partícula conclusiva, veja, então, o então ele é muito forte, então, né, assim, dessa forma, são expressões que nós chamamos de expressões conclusivas. Quer dizer, agora vem a resposta final, vem a conclusão, vem o fechamento, vem o ponto central. Ele diz, então, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Ou seja, vocês falarem meu nome, mas eu não os dei
a condição de falar em meu nome. Nunca os conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E aí, então, volto aos parênteses para falar mais uma vez ao meio espírita. Já que sou espírita, e aqui na grande maioria das pessoas que me acompanham também são espíritas ou simpatizantes. Não existe dono da verdade, não sou dono da verdade. Estou sujeito ao contraditório, sempre estarei sujeito ao contraditório, sempre. E se meu raciocínio, minha ideia, minha conclusão for indevida, for incorreta, eu sou o primeiro a querer que me ensinem para que ela seja correta depois. Mas é preciso tomar algumas cautelas. Vejo muitos centros espíritas que não deveriam sequer usar a palavra espírita, porque as práticas lá não são espíritas. E eu não me refiro a práticas mediúnicas, me refiro a diversas outras. Me refiro a palestras que falam de muitas coisas, menos do espiritismo. Quantas palestras vejo, ouço, assisto, em que os palestrantes falam das suas profissões, mas não falam do espiritismo. Fazem verdadeiros tratados da saúde humana física, mostram mecanismos neurológicos e nada fala da realidade espiritual. Nada falam da conexão entre os mundos material e espiritual. Pouco falam, quando nada falam, sobre o Criador, sobre Deus. 13 perguntas, as 13 primeiras perguntas trazidas no Livro dos Espíritos, da questão número 1 à questão número 13. Um tratado teodiceico, uma teodiceia, e nada se fala. E quando se fala de maneira deturpada. Vemos as reuniões públicas nas casas espíritas, em que a pessoa que entra ali para ser esclarecida e voltar com ânimo, sai desanimada, entristecida, porque os temas e a abordagem são pessimistas. Falam de dores e sofrimentos como sendo necessários para uma evolução, e não encontramos isso em nenhum lugar da estrutura espírita. Então é preciso tomar um cuidado, e aqui não estou dizendo que os que assim fazem, o fazem por má fé. Não. Muitas vezes é por desconhecimento. Sempre gosto de deixar alerta, ou deixar em alerta os dirigentes, trazendo uma fala do espírito Viana de Carvalho, no livro Sementeira da Fraternidade, psicografado por Divaldo Franco. Quando ele faz, para fins didáticos, uma separação de movimento espírita e doutrina espírita, só para fins didáticos, pois na prática não há uma separação, ele diz: o movimento espírita, centros espíritas, livros, jornais, palestras, isso é movimento espírita, são as pessoas criando situações, criando condições para se levar o pensamento espírita. Então ele diz, o movimento espírita cresce e se propaga, mas a doutrina espírita permanece ignorada, quando não adulterada na maioria dos seus postulados, ressalvadas as incontáveis exceções. Isso é uma frase dele. É uma frase dele. Isso vem bem ao encontro do que se está falando de falsos profetas. Não no sentido de má fé, volto a dizer, porque eu vejo boas intenções, corações grandiosos e enormes no sentido de
de sentimentos, de bons sentimentos, mas muito distantes do real conhecimento. É preciso tomar esse cuidado. Aqui o Ítalo observa, e a elitização do movimento espírita? Depende do que se entende por elitização, porque nós temos vários tipos de elitização. Temos o tipo de elitização que é vender dificuldade para poder entregar facilidade. São aqueles estudos, aquelas palestras em que a pessoa demonstra um enorme conhecimento, mas não consegue transmitir às pessoas. E esse conhecimento é de cultura e não de atitude e não de prática. Um elitismo no sentido cultural que quer fazer com que a pessoa quer demonstrar que é melhor, que sabe mais do que todas as outras, e utiliza-se de palavras pouco conhecidas para mostrar o lado culto da pessoa. O elitismo daqueles que antes de fazer uma palestra é lido um currículo de 4 páginas, 5 páginas. Eu sempre digo, quando as pessoas me pedem as informações, Simão, o que eu ponho aqui para te apresentar? É normal apresentar e deve se apresentar sim quem está palestrando? Eu só peço para colocar o meu nome, de onde eu sou, e a casa espírita na qual eu presto o meu concurso. Então, normalmente eu peço para colocar isso. É trabalhador espírita na casa do caminho. Porque não interessa na palestra os títulos acadêmicos que eu venha a ter, os títulos profissionais que eu venha a ter. Não interessa. Porque não interessa a pessoa, interessa o conteúdo que está sendo passado. A veracidade, a fundamentação, a profundidade. Então, algumas vezes as pessoas não me perguntam e coletam na internet e colocam lá, muitas vezes, títulos. E quando eu vejo com antecedência, eu entro em contato com a pessoa e falo, por favor, seria possível tirar isso? Deixar só a palestra e o meu nome para saber de onde eu vim? Sou de Patrocínio, eu moro em Patrocínio, sou de São Gotardo. Então, eu moro em Patrocínio, né? É um trabalhador da Casa do Caminho, da Sociedade Espírita Casa do Caminho. Ponto. Porque não é uma tarefa profissional em que o currículo é apresentado. Isso também é um elitismo. Elitismo econômico, em que pompas e mais pompas estão à frente da essência do evento. Elitismo pessoal, em que o palestrante não aceita conviver com os que estão no evento. Exigem uma salinha separada, um camarim, exigem um hotel separado do hotel onde a maioria das pessoas estão para aquele evento, que exige um lanche, salvo problemas de saúde, óbvio, um lanche especial, só por uma questão de não querer comer lá no restaurante coletivo com os outros congressistas, por exemplo. Então, são várias nuances do aspecto do elitismo. Mas o importante é o conteúdo do que se é passado. Os centros espíritas, os palestrantes, os livros espíritas. Quantos livros? Quantos são questionáveis? Eu aqui tenho uma leva de livros, não tem como eu mostrar aqui, que estão aqui na minha bancada. Para o pessoal do Instagram é mais fácil eu mostrar, que do YouTube eu estou com uma tela travada aqui. Mas vejam, no Instagram, esses que estão aqui colocados, esses que estão ali colocados, empilhados, são livros que eu ainda lerei, e lerei com olhos da coerência doutrinária. Os que ficam na estante já são livros lidos, já são livros que eu separo. Olha, isso aqui é espírita, esse não é espírita. Aqui, por exemplo, né, esses verdinhos que vocês veem aqui, esses verdinhos, são livros apologéticos. São livros dos chamados pais da igreja, lá da literatura cristã, do início do século I, século II. São autores da patrística, até século IV. Esse roxinho aqui, sermões
de Padre Antônio Vieira. Esse aqui, meio pardo, são escritos de Calvino, são as Institutas de Calvino, Johann Calvino. Esse logo do lado aqui, mais para o bege, para o caramelo, são escritos de Martim Lutero. Porque para eu entender a reforma, para eu entender o pensamento, eu preciso ir na fonte. Então eu vou à fonte, buscando. Aqui mais em cima, entre esses dois vasinhos aqui, estão as revistas, aí está a coleção das revistas espíritas. Aqui nesse cantinho de cá, aqui, está a obra de André Luiz. Eu as separo por assunto. Os livros de história que estão aqui, nesse cantinho de cá, História da Vida Privada no Brasil, isso é o estante do lado de cá, porque aqui eu tenho uma outra com outros conjuntos. Então, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Nós precisamos entender um pouco mais, para tomar a cautela de falar aquilo que temos segurança. Esses de cima aqui, ó, são livros teológicos, no aspecto teodiceico. Só falam sobre o entendimento sobre Deus, não falam sobre teologia religiosa. E aqui escritos de ateus e religiosos. Esses outros aqui, só sobre Jesus. Historiograficamente, religioso, moral, filosófico. Então eu quero dizer para vocês, não é mostrar a biblioteca, não é isso. É para que entendam que sem fundamentação não pode haver fala. Eu não posso falar daquilo que eu acho. Eu preciso fundamentar aquilo que eu acho para deixar de ser aquilo que eu acho e o que eu acho passar a ser também aquilo que é coerente. Então eu tento mostrar, mostrei dessa forma para que a gente entenda bem essa questão de pessoas que têm boa vontade, mas não tem a fundamentação. Quando me convidam para falar alguns temas, eu agradeço pelo convite, mas não posso aceitar e não aceito, por não ter domínio sobre o tema. Quando me pedem para falar sobre temas sobre a saúde, por exemplo, sobre depressão, eu não sou médico, eu não sou psicólogo, eu não sou profissional da saúde. Eu não posso falar de maneira completa sobre esse assunto, porque eu posso incorrer em erros crassos, erros científicos, por não conhecer da área. Posso falar de percepções, de lances espirituais ligados a isso, mas não posso falar sobre isso, porque não detenho conhecimento. E já tive experiências ruins sobre isso. Ruins no sentido para mim, que lá há anos, entusiasmado com o começo das palestras, isso falo há mais de 30 anos, logo no início, eu cometi um erro ao falar de assuntos envolvendo as questões, digamos que, fisiológicas. Eu cometi um erro. Felizmente, havia na plateia 2 médicos psiquiatras que, terminada o intervalo, era um seminário, terminada a primeira parte, no intervalo me chamaram e disseram-me: Simão, você cometeu um engano. Foram até educados, na verdade eu cometi um erro mesmo, por entusiasmo e falta de preparo, falta de maturidade, porque até hoje eu não tenho preparo para esse tipo de assunto, mas eu tenho a maturidade para não abordar esse tipo de assunto. E eles então me mostraram o erro cometido, um erro do mundo técnico, que eu fui no jargão, ou seja, no senso comum, todo mundo falava assim, eu também fui falar. E
Terminado o intervalo, voltando ao conteúdo, segunda parte, eu volto à parte que eu havia cometido o erro e falo de outra forma e peço ajuda aos dois que estavam lá para que explicassem melhor aquilo que eu mal expliquei e o mal explicado ainda explicado errado. Eles tiveram essa humildade, foram lá, apresentaram e ajustei. Agora imaginemos, se tivesse feito isso numa palestra, terminada a palestra, eu não voltaria mais a ter contato com as pessoas para refazer o erro. Então, para que não haja, e aqui me refiro não aos de má fé, porque os de má fé estão um pouco preocupados com isso, mas os que de boa fé cometem erros no aspecto de conteúdo, de fundamentação, tenhamos maturidade. Há anos, logo quando começava a fazer as palestras, ainda jovem, com os meus 20 e poucos anos, eu fazia uma média de 150, 200 palestras por ano. Toda semana eu tinha 3, 4 palestras para fazer. Eu rodava 4.000 quilômetros, mais ou menos, 3.000 quilômetros, 4.000, já cheguei a rodar 5.000 quilômetros por mês, fazendo palestras. Isso é porque eu tinha uma missão? Não, isso é porque eu era demasiadamente imaturo, vaidoso até, porque quem diz, olha, me convidaram para falar fora da minha cidade, ou me convidaram para falar fora da minha região, me convidaram para falar fora do meu estado, olha, me convidaram para falar fora do Brasil. E naqueles momentos era um negócio interessantíssimo. Olha como eu estou sendo convidado. Olha a minha importância na divulgação do Evangelho. Que importância? O que menos tenho é importância nisso. O importante é o próprio Evangelho, o importante é o próprio conteúdo. E a maturidade vai chegando. E aí eu comecei a pensar diferente. Tantos convites, tantos quilômetros, ir para fora do país para falar da doutrina espírita, do Evangelho. Para quê? Para atender um falso profeta da imaturidade? E fui me recolhendo. Hoje fico aqui na casa espírita, andando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e não é por má vontade. É porque a maturidade foi dizendo isso. Então também me preocupa, me chama a atenção quando eu vejo palestrantes mais jovens, na esteira do entusiasmo. Você abre a internet, todo evento no Brasil está lá, são os mesmos, estão lá. Cautela. Eu vejo palestrantes falando de quaisquer assuntos, e falam como se tivessem propriedade do assunto, quando na verdade estão repetindo coisas que ouviram de outros, muitas vezes sem fundamentação, ou leram e não buscaram outras fundamentações, outras orientações. E aí acabam sem querer, acabam sem a intenção, com bom sentimento, se transformando em falsos profetas. Então, desculpe ter trazido isso, mas como espírita, eu não vou falar de outras religiões, dos falsos profetas, dos pregadores, não. Eu me volto para o meio no qual eu estou. Me volto no meio para o qual eu estou. E hoje, ao contrário, quando recebo convites para falar em eventos maiores, quando recebo convites para falar no exterior, como no passado já fiz, 20 dias, visitando 15, 18 países, 20 países. Nessa época, teve uma época que em 11 dias eu visitei 17 países, fazendo palestras. Hoje, quando me chegam esses convites,
Eu já penso o contrário. Falei assim, o que eu vou acrescentar a eles? Nada. Então por que eu vou estar lá para ser mais do mesmo? Deixe alguém de lá que possa fazer com mais força. Ou convide pessoas mais preparadas. Porque a gente acaba fazendo mais do mesmo. Isso é que motivou, vocês viram, a maioria do pessoal que me segue, viu? Eu colocando isso na rede, essas reflexões de, mineiramente falando, abaixar a bola, abaixar o facho. Não que eu seja contra qualquer coisa desse sentido, não. É que no meu caso, eu creio que eu não consigo entregar aquilo que as pessoas esperam que seja entregue. Então, para quê? Ir para falar mais do mesmo. Muitas vezes as pessoas me convidam, me falam o tema, e eu indico outra pessoa. Eu falo, olha, essa pessoa aborda muito mais fundamentadamente e com mais segurança esse tema que você pede a mim. Então, é importante isso. Não estou me colocando como exemplo, pelo amor de Deus, é que eu que estou falando, prefiro falar das minhas falhas e das minhas tomadas de decisão do que dos outros. Mas é importante isso. É importante essa última frase. Nunca vos conheci. É importante isso. O meio espírita, o movimento espírita, é muito forte, graças a Deus. Mas vamos ficar atentos. Se o que nós estamos levando é realmente espiritismo, ou se é espiritismo à moda da casa, ou espiritismo à moda daquele que está ali falando. Então, para o segmento espírita, falsos profetas aqui, falsos profetas da erraticidade. E aí volta aquela frase que o Ítalo colocou ali, trazendo-a agora sim para um sentido de individualidade espiritual, que não é o sentido original da frase, mas serve-nos para termos a cautela, mesmo que a mensagem venha do mundo espiritual. Não creais, dizia o apóstolo João, em todos os espíritos. Vede primeiro se eles procedem de Deus. Aqui peço licença ao evangelista para tomar no sentido de individualidade, porque não foi o sentido que ele colocou na frase. Mas peço licença para isso, para que tenhamos o bom senso de não sermos iludidos também pelos falsos profetas da erraticidade. Sugiro então que leiam. Deixa eu confirmar se é o capítulo... Ixi, onde está meu evangelho? Está ali em cima, um momentinho. Só para confirmar se é o capítulo 21 mesmo, para eu não dar a referência errada. 20... Isso. Sugiro que leiam então o capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. E Kardec começa justamente, conhece-se a árvore pelo fruto, que é o que foi dito aqui. Que Deus nos abençoe nesse início de semana, nessa semana do mês de janeiro, em que estamos fazendo ainda propósitos para o ano, e que dentre esses propósitos desenvolver a maturidade, o bom senso, o equilíbrio. Seguiremos no próximo domingo, faltam ainda 2 tópicos, do versículo 24 ao versículo 28, de 24 a 27 um tópico, e o 28 e 29 encerramento, da forma que o evangelista Mateus entendeu o Sermão do Monte. Não os conteúdos, mas como Mateus teve a percepção da reação das pessoas à fala de Jesus. Então, próximo domingo, às 9 horas, retornaremos e encerraremos esse conjunto de capítulos 5, 6 e 7 relativo conjunto ao Sermão do Monte. Muito obrigado pelo acompanhamento de vocês. Desculpem-me pelo excesso de parênteses que eu abri
aqui para falar desse tema, né, desse tópico, mas faz parte do que eu entendi seria interessante abordar, né, à medida que fomos falando aqui. No mais, Deus lhes pague pela paciência de me ouvir e pela paciência de continuarem sendo meus seguidores, seguidores que eu digo lá na página de Instagram, porque eu não tenho seguidor nenhum, né? Mas eu digo lá no Instagram, é o termo que se usa, né? E os que têm amizade comigo lá no TikTok, como é que chama, no Facebook. Então, muito obrigado por esse carinho de vocês. Deus abençoe, fiquem com Deus.